Então, bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa 26ª aula do curso A Fé Explicada, né? Que é um curso de explicação filosófica do catecismo, né? Um curso de catequese. E hoje nós vamos continuar com a sessão de aulas que estamos atualizando desde semana passada, que é um conjunto de aulas especiais a respeito da Páscoa, né? Na semana passada nós falamos um pouco sobre a Quaresma, hoje nós vamos falar mais um pouco, só que hoje nós vamos ter uma outra abordagem sobre a Quaresma, né? Nós vamos, de algum modo, mapear a vivência do cristão desde o domingo de Ramos, tá? Que é o último domingo antes da Páscoa, que representa a entrada triunfal de Cristo, né? Mostrando toda a sua realeza dentro da cidade, até a sexta-feira da Paixão, né? Onde essa realeza toda é perdida, né? E Cristo caminha em direção à sua morte. Tá? Então nós vamos entender como é que a igreja se comporta nesses dias. Tá? Vamos fazer ali um mapeamento da quinta-feira da Paixão e da sexta-feira da Paixão. E também falar um pouco como é que nós católicos devemos nos comportar, o que nós devemos motivar dentro de nós para esses dias, tá? Que representam os dias mais importantes da igreja, né? Junto com o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Então, a gente vai aprender hoje a reconhecer, durante a nossa estadia na igreja, né? Como eu disse na semana passada, esses dias, a Semana Santa, não são obrigações em termos de preceito para o católico. O católico que falta esses dias à igreja, né? Seja a Santa Missa, seja a celebração da Sexta-feira da Paixão, que não tem missa, quando o católico falta esses dias à igreja, ele não está em pecado mortal. No entanto, não precisa ser gênio para perceber que moralmente é uma obrigação do católico, né? O católico ele tem que tentar maximamente estar presente na igreja durante a Semana Santa. O ideal mesmo, é participar da Santa Missa todos os dias da Semana Santa. Tá? Domingo de Ramos, que é dia de preceito, obviamente. Segunda, terça e quarta da Paixão. Quinta da Paixão, sexta da Paixão, que não tem missa, mas é importante participar dos ritos dentro da igreja. Sábado de Aleluia, e aí sim domingo da Páscoa, que é dia de preceito. Tá? Se o católico ele consegue fazer essa peregrinação, né, podemos dizer assim, durante esses dias, ele vai estar vivendo assim o auge da sua espiritualidade. Então é muito importante. Isso é o ideal, tá? No degrau abaixo do ideal, é muito importante que você participe pelo menos domingo de Ramos, dia de preceito, obrigatório, mas pelo menos participar da quinta-feira da Paixão, da sexta-feira da Paixão, do sábado de Aleluia e do domingo de Páscoa, que também é dia de preceito. Tá? Pelo menos isso. Abaixo disso, assim, é uma vida cristã morna, né? É uma vida cristã que tende ao regresso. Tá? Então, isso é um sinal de falta de progressão na vida espiritual. Tá? Então, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo de Ramos, quinta, sexta da Paixão, sábado de Aleluia, que também é sábado da Paixão, que ainda não terminou a Quaresma, e domingo de Páscoa são dias que o católico ele deve estar dentro da igreja, tá? Isso daqui é muito importante mesmo, porque a gente tem de vivenciar de maneira intensa, tá? O auge aí da vida cristã. Não tem como fugir desse negócio aí. Bom, então hoje nós vamos fazer o mapeamento do que vai acontecer dentro da igreja e de como nós devemos nos comportar frente aos acontecimentos da quinta-feira da Paixão e da sexta-feira da Paixão. Tá bom? Esse vai ser o tema da aula de hoje. Então, a aula de hoje é uma continuação da semana passada. Na semana passada nós vimos a Quaresma como um todo, né? Hoje nós vamos frisar aí a quinta da Paixão e a sexta-feira da Paixão, tá bom? E na semana que vem a gente vai falar sobre o sábado de Aleluia, e depois na última aula especial nós vamos falar mais da Páscoa, mas talvez eu fale também, quer dizer, semana que vem eu devo falar do sofrimento de Cristo, tá, durante a Paixão, e no outro sábado falar do sábado de Aleluia e falar da Páscoa também. Aí nós encerramos esse conjunto de aulas especiais que
que está em 4, né, em termos de quantidade. Aula da semana passada, aula de hoje, as 2 que faltam. E aí a gente encerra essa sessão de aulas especiais a respeito da Páscoa, tá? E aí no sábado de Aleluia nós não vamos ter aula, tá bom? Nós não vamos ter aula e retornaremos apenas no outro sábado, dando continuidade ao credo, né? Que é o que nós iniciamos antes dessas aulas especiais. Mas antes disso, vou colocar aí na tela a oração composta por Santo Tomás de Aquino para antes dos estudos, ok? Deixa eu colocar aí na tela para vocês. Prontinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a acuracidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um segundinho. Então é isso, meus amigos. Vamos então iniciar a nossa aula. Como eu disse, o tema de hoje vai ser, né, a continuação sobre a quaresma, tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na aula de hoje e usassem a aula de hoje para criar em vocês um certo critério de atenção para que vocês observassem os movimentos da igreja durante os dias da Quinta-feira Santa e da Sexta-feira Santa, ok? E é muito importante mesmo, tenham atenção, tá? Se surgir qualquer dúvida durante a semana, até o dia da quinta-feira, né? Dessas semanas que faltam até a Quinta-feira Santa, até a Semana Santa, revejam essa aula. Revejam essa aula. Essa aula de hoje é muito importante. E se vocês ficarem ligados comigo até o final, ao final eu prometo a vocês que eu vou falar também um pouquinho sobre a vida cristã de um recém-convertido, né? Que creio que seja o caso de todos vocês que estão aí acompanhando a aula, tá? Então é muito importante permanecer até o final da aula com a atenção redobrada, tá? Às vezes a aula ela tem um peso, né? Às vezes ela toma um tom de gravidade, onde eu acabo ensinando com muita reverência, né? Com pouca irreverência, fazendo com que a aula fique pesada e você, de repente, não consegue reter sua atenção, né, até o final. Mas a gente tem que ter esse esforço, tá? A gente tem, de algum modo, a mortificar, né, os nossos impulsos durante a aula, que são impulsos de distração, para a gente manter a atenção na aula, tá? Isso é muito importante, ok, meus amigos? Dito isso, vamos então iniciar a nossa aula. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o itinerário, né, da Semana Santa, ele se inicia com o Domingo de Ramos. Tá? E como nós sabemos, aliás, eu aconselho procurar nas Sagradas Escrituras, nos evangelistas, a narrativa do Domingo de Ramos, tá? O que é o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Cristo. Cristo está entrando como se tivesse caminhando para o trono, né? Para o seu trono de realeza. Pois Cristo é o nosso rei, né? É o nosso Senhor. Então ele entra na cidade montado no burrinho e as pessoas o recebem, né? Com folhas de ramos, jogam essas folhas sobre o chão, né? Como se fosse uma espécie de, né, tapete da realeza, a qual entra um rei. E Cristo ali ele está cumprindo uma profecia, né? Já obviamente relatada no Antigo Testamento. Fora que ele também está atualizando ali, mas um elemento cultural da época, em que os reis, né, entravam nas cidades dessa forma. Então Cristo ele está nitidamente se mostrando como um rei. E todo rei,
Veja, isso aqui é importante. Ó. Todo rei, ele tem a sua realeza reconhecida pelo povo, né? Pelos governados. Né? Então, quando o rei entra, as pessoas estão ali lotando, né, aquelas vias e dando ave a Cristo. Né? Ou seja, confirmando a sua realeza. Isso aqui é muito importante, né? Então as pessoas estão ali festejando, alegres, esperançosas. Finalmente o rei prometido chegou. Só que veja que coisa curiosa. Esse domingo de Ramos, ele antecede a um período em que Cristo, para o mundo, de algum modo perde a realeza. Então, toda essa festa da entrada triunfal de Cristo, pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, some. Não tem mais festa. Olha que coisa curiosa. Isso aqui é um negócio muito interessante da gente perceber. Né? Você tem uma festa na chegada do rei, que parece estar caminhando para o trono de fato, só que os próximos dias vão atualizar o oposto. Vão atualizar o oposto. Parece que o mundo vai renegá-lo. Né? Renegou na entrada também, né? Quando Nossa Senhora, né? Esperando nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhado de São José, né? Aliás, começou há poucos dias, há 4 dias, a novena de São José, né? Mas quando Cristo veio ao mundo, quando o Verbo se encarnou, né, se aproveitando ali da carne de Nossa Senhora, se aproveitando do corpo de Nossa Senhora, que é uma espécie de sacrário, né? Podemos dizer assim. Quando Cristo chegou, o mundo também renunciou, ele não achou lugar na pousada, né? Não houve lugar na pousada. E agora, parece, olha que coisa curiosa, parece que o mundo realmente vai aceitá-lo com o Domingo de Ramos, mas dias após esse acontecimento, essa festa some. Então o mundo, pela segunda vez, o renega. Isso é muito interessante. Só que, olha só, essa contradição, ela é uma contradição para o olhar do mundo, tá? Para nós cristãos, essa contradição, ela deve ser encarnada na nossa existência. Porque a vida do cristão é isso, tá? Existe um triunfo no início da conversão, mas depois você percebe que esse triunfo se alcança na cruz. Isso aqui é muito bonito, tá? É verdade que Cristo está entrando triunfalmente na cidade e caminhando para o trono. Só que o trono de Cristo é a cruz. É a cruz. Quando o cristão ele medita seriamente sobre isso, ele percebe a beleza desse negócio. Tá? Então é muito importante a gente meditar o Domingo de Ramos nesse sentido. Cristo entrando triunfalmente em caminho do trono, e ele encontra o trono, só que o trono é a cruz. Então não é exagero dizer que a Igreja Católica, ela se inicia com a cruz. O recém-convertido, que é o caso de todos nós, né, principalmente de vocês em termos temporais, é reconhecer a cruz. Quanto mais rápido o cristão recém-convertido reconhece a cruz, maior é a qualidade da sua conversão. Isso é muito interessante, tá? Então, para início de conversa na nossa aula, tá? A Semana Santa, ela é aberta pelo Domingo de Ramos, por uma alegria efusiva que já vai acabar. Ok? E aí, depois disso, entra a segunda, terça e a quarta da Paixão, que é um preparo para o momento mais grave da revelação cristã, que se inicia na quinta-feira da Paixão. Tá? E aí vai acontecer um negócio interessante. Na noite de quarta para quinta, e depois de quinta para sexta, acontece dentro da Igreja Católica, tá, um rito belíssimo, que vocês devem participar, tá? Principalmente de quarta para quinta. As igrejas, as principais, estão abertas para o público, para que o público presencie o chamado ofício das trevas. Então, esse aqui é o primeiro conceito que a gente vai entender hoje. Ó.
né? O católico ele é chamado para participar do ofício das trevas, que ocorre na noite, de quarta para quinta, na Semana Santa, né? O que é o ofício das trevas? Primeiramente, a gente não está falando aqui, quando a gente fala em trevas, de inferno, né? De sofrimento eterno, né? Que nos liga ao inferno. Não é isso. Treva aí está ligada à escuridão. Tá? Porque o que acontece? Tem-se o costume, desde o início do cristianismo, a celebrar durante a noite de quarta para quinta da Paixão como uma preparação para sexta-feira da Paixão, tende-se a passar essa noite como uma espécie de ofício para pedir perdão a Deus por todos os pecados. Então, a gente vive a escuridão da nossa alma, porque a nossa alma está escura, porque nós somos pecadores. Então, nós vivemos o ofício da escuridão, o ofício das trevas, para pedir perdão pelos nossos pecados. Durante toda a noite até o amanhecer. Isso era um costume, desde o início do cristianismo. Então, da quarta-feira para a quinta, se costuma passar a madrugada dentro da igreja. Tá? Esse costume, ele ocorre até hoje, tá? Nos santuários, na capelania, pessoal Nossa Senhora Perpétuo Socorro, né? Aqui em Volta Redonda, né? Ocorre esse rito que é belíssimo, né? Que é o rito do ofício das trevas. E aí acontece um negócio muito interessante, né? As pessoas vão ali cantando salmos, orando, tá? E tem no altar um candelabro com 15 velas. Olha que bonito esse rito, né? E aí o que vai acontecendo? Na medida que nós vamos progredindo no canto dos salmos e avançando na madrugada, né, avançando na noite, cada uma dessas 15 velas vai sendo apagada. E aí vai acontecendo um negócio muito interessante. À medida que nós vamos avançando na oração, progredindo na vida espiritual e no canto dos salmos, as velas vão sendo apagadas gradativamente com um avanço também da madrugada. Então a iluminação, ela vai sendo temperada de maneira perfeita, de modo que, ao diminuir a luz no candelabro, visto que as velas vão sendo apagadas durante a madrugada, o dia vai amanhecendo. Então esse tempero, essa transição vai acontecendo de maneira perfeita. Mais ou menos com a nossa alma, que naquele momento está pedindo perdão a Deus pelos pecados. Então a nossa alma vai passando também no ofício das trevas por um momento de transição, onde a luz vai sendo temperada. E aí acontece um negócio interessante. As velas vão sendo apagadas e vão aumentando dentro de nós uma certa angústia. Porque a escuridão vai invadindo a igreja. Ao mesmo tempo que o dia lá fora, que é o dia do mundo, vai clareando. Olha que bonito isso. E aí as velas vão sendo apagadas até restar uma vela. Essa última vela que permanece acesa, ela não é apagada. E essa vela acesa que não é apagada, a 15ª, ela representa a esperança. Como que, se os próximos dias que estão vindo serão dias de escuridão, uma certa angústia, um certo sofrimento, porque estão direcionadas à cruz, direcionadas à morte de Cristo, mas essa vela que permanece acesa, ao mesmo tempo, traz para nós o quê? Esperança. Esperança de que Cristo renasça, reviva, ressuscite, que vai concatenar ao primeiro dia das grandes festas da igreja, que é o dia da Páscoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção nesses dias é o ofício das trevas. Gente, eu aconselho a vocês, participem do ofício das trevas. É um rito belíssimo. Passar a noite na igreja é um negócio assim muito diferente mesmo, assim, e que renova a nossa vida espiritual, né? Então, o sentimento que deve brotar desde o nosso peito, né, desde a nossa alma espiritual,
é um sentimento de amargura e tristeza, porém com esperança. A gente tem que exercitar isso em nós, tá? Cristão que não passa uma certa amargura, uma certa tristeza durante esses dias, principalmente ali no beirar da quarta-feira para a quinta-feira da paixão, é um cristão que não está vivendo de maneira adequada a sua fé. A gente tem que motivar em nosso peito a amargura e a tristeza mesmo, assim. Tá? Não é um tempo de alegria. Não é um tempo de alegria efusiva, não é um tempo de festa, tá? Não é um tempo de reunião para o riso, não é. Tá? É um tempo de amargura e tristeza, porém com a esperança. Todo católico é esperançoso, né? Não só porque a esperança é uma virtude teologal derramada na nossa alma espiritual desde o batismo, mas é porque a esperança deve ser sim algo cultivado em nosso peito como uma virtude, não apenas teologal, né? Esse apenas aí com 1000 aspas, obviamente. Ok? E por que nós temos que viver essa amargura e essa tristeza? Por um motivo muito simples. Essa amargura e essa tristeza estão diretamente relacionados ao fato de que os meus pecados estão contribuindo com muita responsabilidade com aquilo que está acontecendo com Cristo. Tá? A gente não pode perder isso de vista. Toda vez que eu peco, eu estou cuspindo no corpo sagrado de Cristo. Eu estou comemorando a crucificação de nosso Senhor. Eu estou, de algum modo, contribuindo com tudo que Cristo vai sofrer durante a paixão, até a sua morte. Então, assim, eu, de certo modo, estou assassinando Cristo, tá? Isso não é brincadeira. Isso não é um mero exercício imaginativo, tá? Isso é verdadeiro, real e atual. Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, quando nós presenciamos lá a encenação teatral que a igreja se esforça para fazer nas praças públicas da Paixão de Cristo, coisa que era muito comum, tá? Hoje cada vez menos comum, infelizmente. Mas quando a gente vê aquela encenação, aquilo ali é para motivar em nosso peito, em nossa alma espiritual, o sentimento verdadeiro da amargura e da tristeza. Porque verdadeiramente nós contribuímos com o sofrimento de Cristo. Isso é muito importante. Tá? É importante lá pegar, rever o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tá? Ler, né, os evangelistas falando sobre a paixão, para você se sentir compadecido e sofrendo com aquilo. A cada chicotada que Cristo recebe é você dando a chicotada. Assim. Isso não é brincadeira. Tá? Eu, como pecador, sou responsável por aquilo que aconteceu. Por isso que eu indiquei a vocês, tá? O livro da Paixão do Cordeiro, da Beata Ana Caterina Emmerich, tá? Porque ali ela fala sobre isso, ela tem essa visão. Ela vê todas as pessoas de todos os tempos da humanidade fazendo Cristo suar sangue. Tá? Então a gente tem que viver esse negócio aí com muita intensidade, cara. Assim, isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Não viver isso com intensidade é mostrar imaturidade espiritual. Tá? Gente, isso é tão sério. Olha só que coisa interessante, né? Até o final do século passado, recentemente, a cidade inteira tinha tendência de se adequar a esse momento. As janelas das casas eram fechadas e cobertas. Não tinha nenhuma festa na cidade, nenhuma comemoração. Em cidades pequenas de Minas, você ainda encontra isso, tá? E as pessoas, elas lamentavam dentro de casa, tinha lamúrias. Às vezes você passava assim na frente de uma casa, com tudo fechado, e você ouvia uma pessoa gemendo lá dentro. Isso não é brincadeira. Tinham lamúrias de repetições das leituras da igreja. Aliás, isso aqui que eu vou dizer é muito importante. É muito importante vocês, nesses dias, procurarem ler o livro do Antigo Testamento, o livro das Lamentações, né? Que foram feitas pelo profeta Jeremias. Né? Ali, você motiva no seu peito a lamentação pelo sofrimento que nós causamos a Deus, a Cristo. Isso já está lá no Antigo Testamento, no livro Lamentações. E também, se for possível, rezar o Salmo Miserere, que é o Salmo 51. Se eu não me engano, é 51.
Então, essas leituras nos ajudam a essa reclusão voltada à tristeza e à angústia. Com fio de esperança é verdade, mas é muito importante isso, tá? A minha família paterna é de Andrelândia, interior de Minas. Lá em Andrelândia, faz tempo que eu não vou lá, tá? Deve fazer uns 7 anos, talvez. Mas ainda se tinha esse costume. Estou até querendo ir lá agora na Semana Santa e passar a Semana Santa, não, pelo menos a sexta até o domingo, passar lá nas igrejas de Andrelândia. Não sei se vai ser possível, tá? Para a gente reviver pelo menos a cidade respirando esse ar de sofrimento e angústia. Tá? Então isso é muito importante. Ok, meus amigos? Observem isso daí na vida de vocês, que isso é muito, muito real e muito sério, tá? Se pintar qualquer dúvida é só perguntar, tá? Não fiquem rogados, não, ok? Bem, dito isso, nós então entramos na Quinta-feira Santa. Né? E aí, o que vai acontecer na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa, se vocês participarem da vida na igreja, como eu creio que vocês irão participar, vocês vão ver tudo que a igreja representa sintetizado nesse dia. É muito bonito isso daí, ó. Olha que coisa curiosa. Tudo que a igreja passa durante o ano litúrgico, os mais de 300 dias do ano, todos esses dias que a igreja, com as suas atividades, nos auxiliam na vida cristã, são sintetizados na Quinta-feira Santa. O que vai acontecer na Quinta-feira Santa? Você vai ter uma missa solene que se inicia com júbilo. O que é júbilo? Júbilo é uma espécie de alegria. E aí é interessante, porque parece que a Páscoa chegou. Você tem ali o canto do júbilo, uma alegria efusiva, né? E parece que a Páscoa está chegando. Parece, opa, finalmente, nós vamos entrar no período de festas. Né? Mas não vamos entrar. É a Quinta-feira Santa. Então, logo passa o júbilo, volta de novo o sentimento de angústia e da tristeza. Mas por que a igreja tem esse momento de júbilo? Esse momento de alívio, né? Esse momento em que parece que o céu vai se abrir e as trevas vão se dissipar. Porque é nesse momento que está acontecendo duas coisas importantíssimas, tá? Que são a instituição da Eucaristia. Nosso Senhor vai instituir a Eucaristia com a Santa Ceia. E também Nosso Senhor forma a nova aliança. Então a gente tem a antiga aliança, né, de Deus com os homens no Antigo Testamento e agora a nova aliança. Que são acontecimentos, poxa, centrais na vida cristã. Né? A instituição da Eucaristia, obviamente, como vocês sabem, remonta ao principal sacramento da Igreja Católica. Dos 7 sacramentos, que nós vamos estudar detalhadamente todos eles, a Sagrada Eucaristia é o sacramento principal. Todos os 6 sacramentos se direcionam para a Eucaristia. E a nova aliança é o novo acordo de Deus com os homens. Né? A nova aliança de Deus com os homens. É o que vai renovar tudo que foi prometido no Antigo Testamento. Então, assim, há um momento de júbilo. Nosso Senhor realmente é o nosso rei. Então, é um momento em que parece que a igreja está tirando, parece que ela vai tirar o véu que cobre as imagens, a beleza, e parece que o céu vai se abrir. Né? Aliás, aqui uma curiosidade. Todas as orações, ou pelo menos a maior parte das orações feitas por Cristo durante a Santa Ceia foram cantadas. O que indica esse momento de júbilo que a igreja repete, né, na Quinta-feira Santa, na Quinta-feira da Paixão. Aliás, o canto gregoriano, que é muito comum nas missas tradicionais, possivelmente saiu do canto entonado por Cristo aos apóstolos durante a Santa Ceia. Olha que coisa bonita. Aliás, é também na Santa Ceia que ocorre o lava-pés. Você também vai ver esse costume na igreja durante a Quinta-feira da Paixão, né? O lava-pés indica o quê? Indica que parece que a gente está entrando num momento grandioso e feliz, né? Cristo está ali se humilhando de algum modo, né? Que é um gesto de humildade, e ele vai lavar os pés dos apóstolos. Né?
Mas o lava-pés serve para destacar a Eucaristia Nova Aliança. Porque, na verdade, olha que coisa bonita isso. O lava-pés, ele não é apenas um gesto de humildade, como infelizmente alguns padres limitam esse gesto, tá? Mas é um gesto também de transmissão de autoridade. No Oriente, por exemplo, isso era de conhecimento de Cristo, não sei se dos apóstolos, mas era comum esse gesto representar a transmissão de poder. Então, um rei que estava muito envelhecido, ele entregava o poder ao príncipe lavando o seu pé. Tá? Eu não sei se os apóstolos conheciam isso, porque eles ficam muito assustados quando Cristo se ajoelha aos seus pés e começa a lavar os seus pés. Né? Pedro até meio que tenta corrigir Cristo. Né? Veja que pretensão assoberbada de Pedro. Mas isso acontece. É também uma transmissão de autoridade. É como se Cristo estivesse falando, olha, em pouco tempo eu vou subir aos céus. E a autoridade minha nesse mundo será representada pela igreja. E a igreja é indicada por vocês, apóstolos. Então, a sucessão apostólica que ocorre até hoje, tá, no poder da igreja, se inicia com esse gesto. Então, o gesto do lava-pés também é algo muito interessante que a gente deve perceber. Geralmente, no rito da igreja, se escolhe ali 12 pessoas, né? O ideal seria o bispo estar presente com 12 padres e o bispo lavando os pés dos 12 padres. Mas na ausência do bispo, o padre ali acaba elencando 12 pessoas e faz esse gestual também para trazer para nós esse sentimento de que Cristo está passando a autoridade para a igreja. Tá? E o lava-pés ainda é um momento de júbilo, de alegria, porque traz esperança, né? Agora finalmente parece que as festas irão chegar, né? Mas não é isso, tá? A gente está se aproximando do sofrimento, ok? Outra coisa que ocorre na missa da Quinta-feira Santa, tá? Ocorre a bênção dos óleos sagrados. Isso aqui é muito interessante. Olha que coisa curiosa. Todos os acontecimentos da igreja, como eu disse, vão ser sintetizados na Quinta-feira Santa, né? E a bênção do óleo sagrado geralmente conta com a presença do bispo. Aqui em Volta Redonda ocorre na Co-Catedral, aqui no Conforto. Tá? O bispo vai estar presente. Aconselho vocês participarem, tá? Acontece à tarde, é uma missa longa, mas seria muito interessante se vocês estivessem presentes, onde o bispo ele vai, né, sagrar ali os óleos, né? Vai trazer a bênção. Né? E quando não tem bispo, acontece isso em algumas cidades, quando não tem bispo, aí o padre, ele já recebe os óleos abençoados, pelo bispo, obviamente, tá? E que óleos são esses? Esses óleos, eles serão utilizados durante todo o ano pela igreja, né? E que óleos são esses? São os óleos dos enfermos, o óleo do Santo Crisma e o óleo dos catecúmenos, tá? O óleo dos enfermos, ele serve para quê? Para aplicar o sacramento da extrema unção. A gente vai ter aqui um momento, né? Que é o sacramento da extrema unção no nosso curso. Eu vou explicar para vocês o que é esse sacramento, mas eu posso adiantar que é um sacramento direcionado às pessoas que estão muito adoecidas e acamadas e que, porventura, se aproximam da morte. Tá? Não é que se o padre atualizar esse sacramento para aquela pessoa, quer dizer que a pessoa vai morrer, não é nada disso. Mas é um sacramento importantíssimo. Eu já vi, isso aqui eu estou falando com vocês, tá? Como testemunho ocular. Eu já vi um milagre acontecer com o sacramento da extrema-unção. Quando o sacramento da extrema-unção é aplicado no enfermo, tá? De maneira correta, obviamente, válida, de maneira válida por um padre, geralmente ocorre de maneira visível, tá? Um fortalecimento na saúde dessa pessoa. O que não significa que ela não irá morrer proximamente. Mas há uma força, uma revigoração ali espiritual que reverbera no corpo, tá? E eu, Roberto Varela, já presenciei um milagre desse tipo, dessa natureza com a avó da minha esposa. Quando chegar a aula do sacramento da extrema-unção, eu relato para vocês, tá? E também o óleo dos enfermos, né, que é abençoado nesse dia pelo bispo, ele também serve para abençoar o sino, né, que é um objeto exorcístico, né? Então, durante
os exorcismos, né, comunitários ou individuais, né, esse óleo também tem um efeito, ok? Mas também o óleo do Santo Crisma. O óleo do Santo Crisma é usado nas igrejas, tá? Ele é usado nos objetos da igreja, mas ele também é usado no sacramento do Crisma, né? No sacramento da confirmação que vocês irão receber daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Então, lá durante, né, o rito, né, quando vocês receberem um Crisma, confirmação na fé, o bispo vai estar presente, tá? Ele vai dar um tapa no rosto de vocês, vai passar um óleo na testa. Esse óleo é abençoado nesse dia, na quinta-feira da Paixão, na quinta-feira santa. Tá? E também é abençoado o óleo dos catecúmenos. Tá? É muito interessante que na quinta-feira lá você vê, né, um vidro assim cheio de azeite, né? É muito interessante, que depois é separado em pequenos vidros, aí por isso você não vê mais esse óleo de maneira visível na igreja, mas ele é aplicado também como óleo dos catecúmenos. Esse óleo dos catecúmenos já é utilizado no rito do sacramento do batismo, quando as crianças ou adultos são batizados, eles também recebem o óleo. Nas patenas, também esse óleo é aplicado, né, aos próximos padres, né, que estão recebendo ali o sacramento da ordem, né, estão sendo ordenados padres, e também, olha que coisa curiosa, na sagração dos reis. Veja que coisa incrível, né? Na época das monarquias cristãs, né, que era uma época de ouro do cristianismo, principalmente ali na Idade Média, os reis eram sagrados por esse óleo dos catecúmenos, que era abençoado pelo bispo na Quinta-feira Santa, né, para representar aqui o verdadeiro rei, nosso Senhor Jesus Cristo, e que o rei, né, daquela nação deveria seguir, né, a lei de Cristo. Deveria viver a cidade de Deus nesse mundo. Né? Então os reis eram também sagrados por esse óleo dos catecúmenos. Né? Infelizmente, as monarquias, aos poucos, elas foram se secularizando, né? Perdendo essa ligação com Deus. Né? Uma dos culpados por isso foi a filosofia de Nicolau Maquiavel, uma filosofia renascentista, no qual Maquiavel, através do seu livro O Príncipe, acaba criando, podemos dizer assim, os preceitos da política moderna, que vão destruir a monarquia cristã e vão reafirmar, né, a monarquia secular, né, a monarquia mundana. E ali, aos poucos, a religião vai sendo expulsa, né, do governo das nações, né, o que é uma pena, porque aí o mundo vai, ao pouco, se dessacralizando, né, até chegar aos dias atuais em que, durante a Semana Santa, as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí, os costumes não estão mais aparentes, as pessoas simplesmente cagam e andam para o que está acontecendo, num desrespeito assim assustador. Tá? Então, assim, nós cristãos devemos ser estranhos a isso, tá? Estranhos a isso. Por isso que nós devemos viver com esses costumes mais antigos. Tá? Depois do júbilo, né? Depois do júbilo, aí vem a desnudação dos altares. E aí vai acontecer um negócio muito interessante nessa missa da Quinta-feira Santa, em que as pessoas, né, que estão ali encarregadas disso, os padres, né, se estiverem presentes, todos os padres, que é o que ocorre aqui na Concatedral, eles começam a tirar todos os objetos do altar, que é o que nós chamamos de desnudação dos altares. Né? Então, os objetos, ao final da missa, vão sendo retirados aos poucos, como se estivesse realmente tirando a roupa de uma pessoa. É impressionante isso. O altar ele fica vazio e nu. Até a Eucaristia é tirada. Por exemplo, lá na capelania pessoal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o sacrário, né, fica ali no altar. Então, o altar ele é aberto, tá? A Eucaristia é tirada, e o altar ele fica, e o sacrário fica aberto e vazio. Tudo é retirado. E aí a Sagrada Hóstia ela é encaminhada em procissão ao altar do repositório. O repositório é uma espécie de altar menor, o altar repositório, onde depois os cristãos, para terem um contato com o Cristo, devem se caminhar para lá. Mas o altar maior, né, que está ali na frente da nave da igreja, ele é totalmente desnudo e vazio.
Cristo não está mais ali no sacrário presente. Ele está preso em outro lugar. Então é como se Nosso Senhor tivesse sido preso, né? Remontando a prisão que é executada em relação a ele num acontecimento real, né? Então é como se ele tivesse sido retirado da sua realeza. Aquilo ali já é uma simbologia clara de que o Domingo de Ramos já morreu. Então ele está perdendo a sua realeza. Então a gente tem que ir lá visitar ele na prisão, né? Então você se encaminha para esse altar menor, que é o altar do repositório, né? E aí, nesse momento, tem uma angústia claríssima durante a igreja, pela igreja, e começam-se os cantos de lamentação. Tá? Então, tudo isso que está acontecendo tem que estar dentro de nós. Essa lamentação, essa angústia, essa tristeza, esse sofrimento. Aliás, para esse dia, inclusive, eu indico que vocês leiam, durante os dias da Semana da Paixão, né, da Semana Santa, vocês leiam as 4 versões da Paixão pelos 4 evangelistas. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, a cerimônia da Quinta-feira da Paixão é finalizada. Você olha assim, você olha para o lado, está tudo encoberto ainda, as imagens encobertas. Você olha para o altar está vazio. Para quê? Porque quando você olha para o altar, a única coisa que você vai ver lá no alto é a cruz. Então agora, meu amigo, tudo está direcionado para a cruz. Nesse momento, isso aqui é muito importante, tá? Nesse momento em que você vê uma preparação para a morte de Cristo. Tudo endereça para a cruz. Tudo está endereçado para a cruz. Aí vem a Sexta-feira da Paixão. Gente, e a Sexta-feira da Paixão é o auge desse sofrimento. Por quê? Porque às 3h, no relógio da Paixão, vem a hora da morte de Nosso Senhor. Nosso Senhor morre às 3h. E aí tudo é cruz. Finalmente, Cristo senta no seu trono, que é a própria cruz. É a sua morte. Aí vem a grande cerimônia da Sexta da Paixão, que é a hora da morte de Cristo. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá, meus caros? Isso aqui é muito sério, tá? O que está presente na morte de Cristo? Primeiro que todos os apóstolos fugiram. Porque eles não aguentaram essa tristeza e essa angústia. De maneira muito análoga, tá? Eu quero que vocês entendam a analogia que eu vou fazer, mas eu lembro que quando eu fui ver A Paixão de Cristo do Mel Gibson no cinema, tinha um determinado momento que eu não conseguia olhar, né? Eu virava para o lado e não conseguia ver aquela tela cheia, né? O som, né? Estéreo ali do cinema, né? Era uma cena em que dá vontade de fugir. E você foge, olha só que coisa curiosa, você foge não apenas com a justificativa dos apóstolos, né, de fugir das repressões que possivelmente eles sofreriam ao serem reconhecidos como seguidores de Cristo, tá? Mas dá uma vontade de fugir porque você sabe no seu íntimo que você é culpado por aquilo. Tá? E aí é o auge da nossa angústia. É a morte de Cristo. Pode ver que o único apóstolo que está presente nesse momento é João, que teve ali coragem ali para ficar ao pé da cruz junto com Nossa Senhora. Obviamente ele teve o privilégio ali de ser abrandado o seu sofrimento pela Nossa Senhora que nos acolhe, né? Mas é um momento assim, gente, que a gente tem que ter muita atenção. Às 3h, na Sexta-feira da Paixão, tá? Porque olha só o que eu vou dizer. O que eu vou dizer aqui é muito sério. Às 3h, na Sexta-feira da Paixão, é o momento em que a igreja se torna realmente católica, no sentido de universal, né? Católico vem de catos, categoria, que significa universal. Porque para a igreja, para nós católicos, a cruz é o início e o fim de tudo. Então, assim, a paixão, nesse momento, é como se ela fosse lida, distribuída, veiculada para toda a comunidade. Tá? É como se nesse momento a gente tivesse que nos esforçarmos, até na nossa imaginação, para que tivéssemos uma imagem do tipo assim, a gente viajou na máquina do tempo, estamos ali presenciando o acontecimento da morte de Cristo. Tá? E aí, nesse momento, o que vai acontecer na igreja? Vai acontecer a leitura da paixão pelo evangelista João.
que é o evangelista, em que vai dar mais detalhes, visto que ele ficou e presenciou tudo como testemunho ocular mesmo, né? Então a leitura da paixão ali é um momento muito sério da vida do cristão, tá? E aí o que vai acontecer? O clero se deita no chão, né, depois da leitura, né, porque depois da leitura vão começar essas outras solenidades. Então, o padre se deita no chão para marcar a morte. E a cruz, portanto, nesse momento se estabelece no mundo. Todas as imagens cobertas, o altar vazio, e a única coisa que a gente presencia é a cruz. A cruz, enfim, se estabelece no mundo. Traduzindo, a Igreja Católica, enfim, se estabelece no mundo. Nesse momento ocorre uma outra coisa, o véu é rasgado. Tá? O véu é rasgado. O que simboliza o véu sendo rasgado? Antigamente, nas sinagogas judaicas, tinha um véu que separava o grande público dos sacerdotes. Então, lá dentro, alguns sacerdotes tinham acesso a um conhecimento restrito, esotérico, secreto. Só que com o advento do cristianismo católico, o advento da cruz, o estabelecimento da cruz no mundo, não existe mais esoterismo, não existe mais segredo. Todas as verdades são reveladas naquele momento. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Porque olha só, presta atenção aqui. O que é esoterismo com S? Esoterismo é a característica de algumas denominações religiosas, ou seitas mesmo, que propagam uma espécie de secretude do conhecimento. Como se nessas seitas ou religiões esotéricas tivesse uma tendência a uma evolução espiritual onde somente alguns teriam acesso a esse conhecimento, essa sabedoria. Veja, o católico não pensa assim, tá? A religião católica é exotérica, com X, né, para fora. Ou seja, o véu foi rasgado depois da morte de Cristo, a cruz se estabeleceu e não há mais nenhum mistério maior do que aquele. Tudo é revelado. Tá? Então, na Igreja Católica não existe um segredo que só é revelado a poucos, não. Todos os católicos são convidados a conhecer o que foi revelado, que é tudo. Tá? Então, o véu ele é rasgado. Então, as sinagogas, o judaísmo, os segredos, as sabedorias escondidas, as religiões pagãs, os esoterismos, as seitas, tudo isso perde valor, pois tudo está direcionado à cruz. Tá? E é nesse momento que a igreja inicia o seu papel de salvar o mundo. Tá? Então, assim, o que eu vou dizer é sério, tá? É nós que estamos aqui presenciando essa aula, nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós estamos no caminho da igreja, e a igreja ela é causa eficiente na nossa salvação, graças à sua manutenção no mundo, graças à manutenção da cruz no mundo. Tá? Então nós temos aqui um aspecto universal da igreja. Tá? A igreja agora ela está pregando a paz e a união. Então ela está, de algum modo, enfrentando aquela ação do demônio, que é a ação da divisão. O demônio, veja bem, ele sempre age para dividir. Não é à toa que ele é simbolizado pela serpente, que tem a língua bifurcada, que divide, ó, que traz uma verdade misturada com mentira, sempre tentando colocar a nossa imaginação, sugestionando na nossa imaginação um espírito de divisão. Cuidado com isso, meus caros. Principalmente nós que procuramos estudar o catecismo, às vezes bate dentro de nós, isso aqui é sério, uma espécie de tentação muito perigosa, que é a tentação da divisão. Uma tentação da gente achar que a igreja ela está poluída por dentro e é melhor me reunir, né, com seitas cismáticas que querem separar da igreja, separar do Papa. Não caio nessa, meus irmãos, isso é muito sério. Tá? Isso daí é a fala do demônio. Tá? Então, a gente deve se manter unido à igreja, se manter unido ao Papa. Então, é por isso que a gente presencia isso na Sexta-feira da Paixão. Tá? É a igreja celebrando a união de todos na cruz. Tá? Depois disso, começa uma sessão de orações. Tá? E vocês vão perceber na Sexta-feira da Paixão
A igreja, depois disso tudo, rezando, primeiro ela reza pela igreja mesmo, pela união da igreja, aí depois ela vai rezar pelo Papa, tá? Para indicar para os fiéis que tudo está direcionado ao Papa, para que o Papa não saia da verdade cristã, para que o Papa não erre, né? Para que o Papa não se deixe levar pelo demônio e pelo mundo. Tá? Depois disso, na oração, a gente reza pelos bispos e por todo o clero, para que eles não caiam em heresias. Tá? Isso tudo vocês vão ver na Sexta-feira da Paixão em sequência. Depois a igreja reza pelo chefe da nação, ou seja, reza pelo rei, ou no nosso caso, reza pelo presidente da República. E aqui cabe, gente, um aviso, tá? Eu devo rezar pelo presidente da República, mesmo sabendo que ele é anticristão, mesmo sabendo que ele, sei lá, tem pacto com o demônio, mesmo sabendo que ele é corrupto. Sim. Por que você tem que rezar? Porque agora é um momento de união. Então você tem que rezar pelo presidente da República, tá? Porque o poder, ele vem de Deus, e Deus, ele tende, de algum modo, a sempre querer iluminar a cabeça do chefe da nação. Então a gente tem que rezar para que ele se converta. Então, nesse momento, a igreja, em união, no mundo inteiro, está rezando pelos chefes de nação, para que eles se convertam. Porque, veja, isso aqui que eu vou dizer é muito importante. A gente tem que lembrar que o poder vem de Deus. O poder não vem do povo. Esse lance do, agora somos o povo, nós temos o poder, né? Somos revolucionários. Essa ideia de que o poder vem do povo é uma mentira criada pela Revolução Francesa, que tirou também a sacralidade do poder humano. Contribuiu também para isso daí. A Revolução Francesa é como se fosse um filhote tardio de Maquiavel. Então a gente tem que lembrar que o poder vem de Deus, não do povo. Então a gente tem que rezar pelos chefes de nação, para que eles se convertam, para que o chefe possa bem governar. E o que é um bom governo? Um bom governo é aquele que é direcionado ao bem comum da nação. Só que, como nós somos cristãos, nós sabemos que o bem último é Deus, pô. Então, um bom governante é aquele que direciona o povo para Deus. A gente tem que rezar para os governantes governarem para o bem comum. Tá? Isso é muito sério. Tá? E para também que os bons governantes, vamos supor que a gente fosse governado aqui por um bom presidente. Nós também teríamos que rezar por ele, porque para que ele mantenha perseverança em nome do bem comum. Tá? Aí depois que a gente ora pelo chefe da nação, a gente ora pelos catecúmenos. Tá? Ou seja, a gente ora por aqueles que receberão o batismo no sábado santo. Então, o sábado santo vai ter lá o batizado, né, geralmente de adultos que ocorre. Então, a gente ora por eles, né, pelos catecúmenos. Depois a gente reza pelos aflitos e pelos doentes, né, pelos acamados. Tá? Vai ter também esse momento lá na missa, vocês vão perceber. Depois a gente reze pelos hereges e cismáticos. Então, todos aqueles que querem se separar da igreja e também aqueles que cometem heresias, a gente reza por eles, para que eles voltem à igreja. Depois nós rezamos pelos judeus, tá? Os judeus, inclusive, são lidos durante a oração como pérfidos, né? O que minto, tá? Em algumas orações esse termo nem é utilizado mais, mas o que significa perfídia? Perfídia é perfê, o sem fé, né? Por quê? Porque os judeus estão cegos. Então a gente tem que rezar por eles, para que eles recuperem a visão. Por que os judeus estão cegos? Porque eles não reconheceram o Salvador. Os sacerdotes judeus é que estão empurrando Cristo à morte. Então, assim, os judeus eles estão cegos. Eles ainda estão esperando o Salvador, mas o Salvador já veio. Tá? Depois disso, nós rezamos pelos pagãos. Né? Aí os pagãos, a reza pelos pagãos, seria o último estágio dessa grande oração que vocês vão presenciar, né, durante a Sexta-feira Santa. É muito importante vocês estarem presentes na igreja nesse momento. E por que os pagãos representam o último estágio? Porque os pagãos são aqueles que estão mais distantes de Deus. De todos que nós fomos listando, desde os mais próximos, que é a própria igreja, passando ali pelo Papa, né, passando até chegar ali aos judeus, o último estágio de distância de Deus são os pagãos. São aqueles que ainda estão presos, né, aos ritos, aos demônios, ao paganismo, caindo em idolatria, negando que Deus é o Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Então nós devemos rezar pela conversão deles, né,
Por que isso tudo? Por que essa imensa oração ela ocorre na Sexta-feira Santa? Porque a cruz, ela traz em si essa preocupação de santificar todos, desde a igreja até os pagãos. Tá? Por isso que quando eu falo que quando a cruz se estabelece, a igreja católica se estabelece, católico de universal de todos. A pretensão católica ela fica estacionada no mundo, cravada no mundo, porque agora temos a possibilidade de santificar todos, sem exceção. Tudo bem, o povo judeu foi o povo escolhido, mas ele serviu apenas para direcionar a vida de Nosso Senhor. Mas depois que Nosso Senhor vem e ele se estabelece na cruz com a sua morte, todos são convidados a serem santificados. A porta da salvação é aberta, percebem? Não há mais segredo. Não há salvação apenas de alguns pré-escolhidos, mas todos são convidados à conversão. Ok? Depois que isso tudo passa, ainda na Sexta-feira Santa, aí vem a adoração da Santa Cruz. O padre vai entrar, isso é muito bonito, tá? O padre vai entrar com a cruz, né? Encoberta. Aí ele vai se virar para a comunidade. Aí ele vai tirando aos poucos o pano que encobre a Santa Cruz, e a Santa Cruz vai sendo despida aos poucos, em cada uma das suas pontas. E aí vai chegar o auge, quando o crucificado é exposto totalmente. E aí, naquele momento, isso aqui que eu vou dizer é importante, a cruz passa a ser objeto de adoração. E aí começa o canto dos impropérios. Lembra dos impropérios da última aula que eu li? Né? Lembra? Eu te libertei e você me deu a cruz, né? Como se Cristo estivesse conversando com a humanidade, dizendo, olha, eu fiz isso tudo por vocês e vocês me retribuíram com a cruz. E aí a cruz passa a ser objeto de adoração. E aí todos devem se ajoelhar diante dela. Tá? E aí acontece esse momento importantíssimo. Tá? Tanto é que a genuflexão para a cruz nesse momento é obrigatória. Todo mundo tem que se ajoelhar. Não é uma opção. Tá? A cruz, quando ela aparece desnuda, toda a atenção da igreja, das igrejas de todo o mundo está voltado para a cruz. E todos estão ajoelhados diante dela. Olha que beleza, olha a riqueza da Santa Igreja. Né? O mundo inteiro convertido à cruz. Ajoelhado diante da cruz. Tá? E aí o que acontece depois disso? Depois disso, é dada a comunhão ao povo. Só que sem a missa. Veja que não ocorreu a missa, não foi a liturgia da missa. Não houve ali o sacrifício, olha que coisa curiosa, não houve ali o sacrifício da missa. Porque Cristo não está presente no altar. O que está presente no altar é o corpo morto de Cristo. Cristo morreu. A alma dele se separou do corpo. Houve uma morte. Então a comunhão que é dada, né? A hóstia que é dada para a comunidade, ela foi consagrada no dia anterior. Então o sacrifício ocorreu no dia anterior. O que a gente está presenciando na sexta-feira ali já é a morte de Cristo. E aí nós recebemos a Eucaristia, entramos em comunhão com Cristo, né, que é o momento da Eucaristia, e aí a solenidade acaba. A solenidade acaba. Depois dessa solenidade, aí vem o luto profundo. Tá? Cristo está morto, sua alma espiritual se separou do corpo, e aí nós vivemos um luto profundo. Tem de ter dentro de nós, olha só que coisa importante, tem de ter dentro de nós esse sentimento de luto profundo. É morte. Né? Então nós retornamos para nossa casa com esse sentimento de luto. Não se recomenda sair dali em reuniões festivas. Não se recomenda ir para banquetes, restaurantes. Por quê? Porque agora, durante toda a sexta-feira, desde cedo, mas agora principalmente, é jejum e abstinência. Isso aqui é muito importante. Toda sexta-feira nós vivemos a abstinência. Nós não podemos comer carne. Nem de frango, nem de
de boi, nem somente de peixe, que é liberado mesmo assim, uma quantidade adequada. Mas agora, além da abstinência nessa Sexta-feira Santa, é também obrigatório o jejum. E o que é o jejum? O jejum é você tomar um café leve, não pode se empaturrar, é óbvio, almoço também leve, e o lanche da tarde, do final da tarde, depois da missa, né? Depois da missa, falei besteira, depois da celebração da Sexta-feira da Paixão, porque não tem missa nesse dia, como eu disse semana passada, o único lugar que tem missa no mundo é no Vaticano, com a presença de um único padre, porque a missa serve para aplacar a ira de Deus, como eu expliquei na aula passada. Depois da celebração, você tem que tomar um lanche. Você pode tomar um lanche? Pode, mas tem que ser um lanche muito inferior ao café da manhã ou ao almoço. Não é apenas um lanche leve, mas é um lanche que você termina e ainda sente fome. Então você tem que dormir com fome, tá? Isso é muito importante. É óbvio que você pode vivenciar um jejum mais radical, tá? Mas ele é recomendado apenas para pessoas que não têm problema de saúde. Ok? Então, é muito importante ter essas 3 refeições, tudo sem carne, mas refeições leves e limitadas. E para a última refeição, que é o lanche da noite, você tem que dormir com fome, tá? Isso é muito importante. Você não pode dormir sem fome saciado, tá? É obrigatória a prática de jejum nesses termos. Ok? Então, o que acontece? Esse momento da Sexta-feira da Paixão, que se encerra aqui, já caminhando para o final da nossa aula, ele é um momento de conversão muito sério. Né? Como eu disse, como as orações da igreja estão direcionadas a todos, sem exceção, é um momento de aumento das conversões à Igreja Católica. Tá? Eu sei que, infelizmente, isso aqui que eu vou dizer é muito sério, nós católicos, nós já convertidos, né? Nós católicos, por vezes, esquecemos da cruz durante todo o ano. E isso é um erro. Tá? A gente tem que ter esse sentimento que a gente vai viver na Sexta-feira da Paixão, um sentimento que deve ser prolongado durante toda a nossa vida. Tá? Isso é muito sério, porque é um momento em que a igreja está rezando para todos, inclusive para nós, para que a nossa conversão seja de maior qualidade. Tá? E aqui cabe um comentário que serve para vocês, né, que é o que eu havia prometido lá no início da aula, que a gente vai ver agora. Nós somos recém-convertidos, tá? E eu vou dizer um negócio para vocês, que muitos santos repetiram isso, e eu vou repetir agora para vocês. Se a gente fosse apontar para um dos maiores milagres que são realizados na história humana, possivelmente esse milagre seria um milagre da conversão de uma alma. Isso aqui eu não estou falando com hiperbolismo ou licença poética. Não, não é uma mera linguagem. É um fato. Um dos maiores milagres de toda a história da humanidade é a conversão de uma alma. Então, assim, meus amigos, vou falar um negócio sério para vocês. Agradeçam a Deus por vocês estarem nesse caminho aqui. Esse caminho de real conversão. Porque o que está acontecendo na alma espiritual de vocês, no interior da alma espiritual de vocês, nesse exato momento, é um grande milagre. É maior do que o milagre da criação. Só para vocês terem uma ideia. A conversão de uma alma humana é um milagre superior à criação divina, que já é um milagre estrondoso. Imagina, Deus tirou tudo do nada e trouxe a existência. Mas um milagre maior do que esse é a conversão sincera de uma alma. Então, o que vocês estão recebendo, meus caros, da Santa Igreja, que é essa abertura para os sacramentos, essa abertura para a vida espiritual séria, essa conversão verdadeira, é a concorrência para um dos maiores milagres de toda a história. Meus amigos, tomem noção disso. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. E eu sou muito esperançoso, sabe por quê? Porque olha só, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu sei o que Deus faz na minha alma, tá? Eu sei da lama que Deus me tirou. E eu sei do milagre que Ele realiza na minha vida e realiza a todo momento naquilo que eu presencio no mundo, tá? Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu sou muito esperançoso. Eu acho que eu estou enxergando uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico muito especial.
Eu acho que é um momento em que as pessoas estão se atentando para a Igreja Católica de novo. Teve esse momento ali na década de 40 do século passado, né, onde tinha um otimismo católico, onde as pessoas estavam voltando para a igreja. E eu juro que eu estou enxergando esse momento agora, e eu posso comprovar isso porque eu vou ali, às vezes, na Santa Missa, na capelania, eu vejo muitos jovens, eu vejo um monte de ex-alunos, cara. Inclusive ex-alunos que tinham uma inclinação à crítica, sabe? Eram fechados para a verdade. Eram pessoas muito críticas, assim, excessivamente críticas. Elas cediam facilmente aquele impulso, né, de negação. E eu vejo eles lá na capelania, eu falo assim, caramba, que bonito isso. Olha o milagre que Deus está realizando na alma dessas pessoas. Então, assim, meus caros, acreditem, tá? Acreditem. A vida de vocês pode ser ordenada da forma mais bela possível. Quanto mais vocês se abrirem para Cristo, mais vocês vão presenciar isso. Esse milagre acontecendo na vida de vocês. Ok, meus amigos? Então, para terminar, eu gostaria de passar para vocês um pequeno trecho de um autor que eu gosto muito, que é o pensador Gustavo Corsão, filósofo brasileiro, literato brasileiro, escritor brasileiro de muita importância, que viveu na década de 40, nesse período de otimismo, e que talvez sirva para hoje também, sirva para vocês. Tá? Um trecho bem pequeno, eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? E espero que vocês gostem e que sirvam de meditação para os dias que virão, né? Que são os dias voltados à Semana Santa, tá ok? Deixa eu colocar aí na tela para vocês, para a gente caminhar para o final da aula. Tá? Eu não sei se vocês fizeram perguntas ali no texto, já já eu vou colocar, mas vão pensando aí também qualquer questão que possa ser levantada depois da leitura do que eu vou colocar na tela para vocês. Ok? Tá aí o texto. Tá texto bem pequeno, ok? Mas eu quero que percebam a profundidade desse texto, porque ele serve para nos auxiliar na meditação dos dias que estão por vir. E também dessa questão de perceber o nosso itinerário como cristãos recém-convertidos. Tá bom? Olha o que diz o texto. Lá vai ele, o novo cristão contente, tendo razão, contente de ter razão, sem ouvir os antigos sarcasmos, e até recebendo de vez em quando os cumprimentos respeitosos dos senhores bem vestidos, que ficam conversando nas portas sobre mulheres ou gasogênio. Isso aqui é interessante, esse primeiro parágrafo aí, essa primeira estrofe, sei lá, que mostra um certo otimismo. Eu não sei se vocês têm essa sensação na vida de vocês, mas quando a gente se converte, parece que a gente tem razão, né, das coisas. Né? É muito bonito isso daí. Fala assim, caramba, agora minha vida está sendo ordenada, estou saindo da lama, né? Bate uma alegria, uma segurança, muito bonita. E daqui a pouco a nossa vida começa a reverberar para fora, e as pessoas vão olhando aquilo, e até os indivíduos mais mundanos, né, que conversam sobre as mulheres, que é o que ele está relatando aí simbolicamente, eles começam a perceber essa nossa alternância de vida, né, nossa modificação de vida, essa conversão, e daqui a pouco começam a nos cumprimentar até com um certo respeito, né? Eles ficam lisonjeados com a nossa presença e daqui a pouco começam a pedir até nossos conselhos. Né? É muito bacana isso, começa a ser respeitado pelo simples fato de você exalar na sua conduta uma vida ordenada pelo cristianismo. Isso é muito bonito. Né? Vocês vão perceber isso acontecendo na vida de vocês, se é que já não percebem. E continua o texto. Lá vai ele, o novo cristão com sua coroa imaginária, com sua euforia de convertido, de sujeito que acertou, tendo razão no mundo em que os próprios ministros de nações poderosas já falavam em civilização cristã. E olha, eu vou ser honesto para vocês, eu sou otimista, tá? Eu acho que isso aqui que o Gustavo Corsão está percebendo na década de 40 é também um pouco atual. Eu vejo que até no debate político os valores cristãos estão entrando em pauta, tá? Coisa que você não via, né, algumas décadas atrás. Então, eu acho que até o momento de debate político vai trazer os valores cristãos como pauta de governo, tá? Então, ser cristão nesse período nosso vai ser um período também que vai trazer uma espécie de aparente triunfo. Tá? Eu falo aparente porque, repito, todo cristão está, de algum modo, predestinado ao sacrifício. Mas, de vez em quando, vão vir, né, essas alegrias de majestade
de alguém que está seguindo a ordem de Cristo. Tá? E continua o texto. Logo mais adiante, um pouco ali mesmo, naquela volta do caminho, naquele ângulo do calendário, marcado por um solstício e por um plenilúnio, né? Solstício e plenilúnio seriam o período da lua cheia, né? A lua plena, do solstício, ou seja, da festa da Páscoa. Logo ali, quando estiver chegando ali perto, a gente ainda vai encontrar um monumento enguirlandado, ou seja, um monumento cheio de guirlandas, de flores, de enfeites. Um obelisco, né? Um monumento, marcando a riqueza daquilo que ele encontrou. Então, na medida em que vai se aproximando da Páscoa, um pouco antes, que a Páscoa é um grande triunfo de Cristo, quando Cristo ressuscita depois da morte, quando a gente vai se aproximando, a gente fala assim, caramba, é muito bom ser católico, é essa alegria. Mas, de repente, continua o texto, ele encontra a cruz. Isso aqui é muito bonito, né? Mas, de repente, ele encontra a cruz. Ou seja, de repente, nós encontramos a morte. Lembra lá da Quinta da Paixão? Começa com júbilo, né? Então, você tem orgulho de ser católico, mas aí você vai caminhando, achando que a Páscoa está logo ali, mas antes da Páscoa vem a morte, vem a cruz. Veja, mas de repente ele encontra a cruz, mas de repente ele encontra a cruz é a verdadeira conversão. Nós encontramos a cruz. Nós encontramos a morte de Cristo. Nós somos verdadeiramente convertidos e contribuímos para o convite a todos para que se convertam também. Tá? Então, assim, para a gente encerrar a nossa aula, o nosso encontro, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, vocês vão perceber essas coisas durante o período, tá? De conversão, de recente conversão. Você tem uma segurança, uma alegria interna, mas daqui a pouco você será convidado a trafegar o deserto, tá? A encontrar a cruz, a morte. E esse período, mesmo sendo um período de tristeza, de angústia, é o período onde a conversão é real. Ela aumenta de qualidade. Então nós somos convertidos a também a morte de Cristo, ao sofrimento de Cristo, porque ali está sendo mostrado para nós que nós estamos contribuindo com a morte dele. Então a conversão ocorre aí porque você fala assim, meu Deus, por favor, mate esse homem velho que cospe em vossa majestade, que ajuda a pregar os fincos em seu corpo sagrado. Então, as pessoas que estavam ali batendo palma, com aquela alegria horrorosa com a morte de Cristo, aquelas pessoas somos nós, de certo modo. Então, quanto mais cedo nós percebemos isso, mais o homem velho morre. Logo, melhor a nossa conversão para o homem novo, que vai ressurgir na Páscoa. Você entende o negócio? O que deve aparecer do domingo de Páscoa, que é o período de início das grandes festas da igreja, deve ser um homem novo, deve ser um Henrique novo, o Carlos Eduardo novo, o Varela novo. Não pode ser o velho. O homem velho, veja bem, ele tem que ser sepultado junto com a morte de Cristo. Por quê? Porque a gente tem que ter ali uma tomada de consciência na Sexta-feira da Paixão, na Sexta-feira Santa, que é a seguinte: eu contribuí com a morte de Cristo. É essa consciência que a gente tem que ter. Porque quando você tem essa consciência, você percebe que quem contribuiu foi o homem velho. E esse homem velho ele precisa ser sepultado, ele precisa ser enterrado, para que o homem novo ressurja ali durante a Páscoa. Ok, meus amigos? Então é isso. Tá? Carlos Eduardo coloca, esse final é muito bonito mesmo, percebendo que não podemos desperdiçar nosso tempo. Exatamente. Nós, assim como Cristo, sob certo ângulo, aspecto, visto que Cristo também é o verdadeiro homem, nós somos seres encarnados, temos carne, então a morte faz parte da nossa natureza. E depois da morte acabou, meu amigo. Acabou. Então o tempo é curto. Lembra, a gente falou no nosso último encontro sobre a missa de cinzas, né? Que nos relembrou a morte. A gente tem que relembrar aquele negócio. Aquele sentimento lá, agora ele tem que ser agravado
pelo fato de que não é apenas a nossa morte que deve ser lembrada, mas principalmente, aliás, tudo deve estar direcionado à morte de nosso Senhor. Entende? Então não é exagero dizer que a Sexta-feira da Paixão é a missa de cinzas, né? Domingo de cinzas, aperfeiçoado de maneira infinita. Porque agora o homem com H maiúsculo morreu. Percebem? É isso que a gente tem que ter em mente. Ok, meus amigos? Então é isso. Espero que vocês tenham aí compreendido. Pode falar, Carlos. A hora é agora. Pode perguntar, meu amigo. Ok, sem problema. Não, que eu estava saindo de perto do pessoal aqui. O que acontece, professor? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa aula a gente teve essa reflexão final e em 2024 eu acompanhei um tratamento muito ruim do meu avô de câncer. E teve metástase por ventura de um câncer de próstata que ele teve. E hoje eu fico me perguntando, meu avô era católico, eu fico me perguntando se eu ainda posso orar por ele, pela alma dele, o que acontece depois desse processo da morte em si, porque eu me pego nas minhas orações sempre pedindo por ele, mas eu não sei até que ponto eu posso pedir, porque antes do falecimento dele, eu sempre rezei por ele e quando ele estava internado, vieram umas pessoas da igreja católica mesmo falar com ele rezou com elas, mas eu fico com medo, tipo, por ele não ter conseguido frequentar as missas, talvez por não ter conseguido se confessar, de ter acontecido algo pior. Como funciona isso? Uma dúvida genuína minha. Ok, excelente pergunta. Vamos lá, primeira coisa, já vou te falar, continue orando por ele, não pare, tá? Vou te explicar por quê. Primeira coisa, nós não sabemos, é um mistério, tá? Nós não sabemos o que aconteceu com a alma espiritual do seu avô. A gente sabe de 2 destinos possíveis, né? Inferno e céu. E um terceiro destino, que não é, na verdade, um terceiro, é o purgatório, mas quem está no purgatório, como nós já sabemos, é uma alma salva, né? Uma alma salva que está apenas ali para expurgar, né, os seus pecados veniais, leves, né? E as suas imperfeições, porque no céu só entra a alma espiritual perfeita, ok? Mas o que acontece? Vamos supor a seguinte situação, vamos supor que o seu avô tivesse sido um pecador atroz, tá? E tivesse vivenciado o pecado de maneira intensa, um pecado mortal mesmo, coisas horrendas, horrorosas, até o último segundo da sua morte, pelo menos é o que passou de imagem para você. Nesse caso extremamente exagerado que eu estou trazendo para você, que não é o caso do seu avô, tá? Só para você entender onde eu quero chegar. Esse caso extremamente exagerado e hipotético que eu estou relatando para você, por que até nesse caso você deveria orar por ele? Porque primeiro é um mistério, você não sabe para onde ele foi. E segundo, você não sabe se no último momento ali antes da morte ele não teve um arrependimento sincero. O arrependimento sincero, que é raríssimo, mas que pode acontecer pela ação da graça de Deus, tá? Deus pode, através da graça atual, iluminar ali a alma espiritual dele e movimentá-lo a um arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele é capaz de anular todo o pecado que a pessoa teve durante toda a vida. Tá? Então, certamente uma pessoa desse tipo, que teve esse arrependimento sincero, mesmo tendo cometido as piores atrocidades durante a sua vida, é uma pessoa que será salva. Ela será salva. Então, por que continuar rezando por ela? Porque se ela vai ser salva, ela vai estar no purgatório ou já está no céu. Se eu rezo por ela, eu estou rezando para diminuição das penas no purgatório. Então a igreja, a eclésia, né? Igreja vem da palavra eclésia, a eclésia vem da palavra reunião, conjunto, comunidade. Então quando você direciona as orações para o seu avô,
A comunidade inteira, a igreja inteira está direcionando a ele. Ele é considerado como alguém que está dentro da comunhão dos santos, né? Porque ele faz parte da igreja padecente. O que é a igreja padecente? A igreja que padece no sofrimento para depois ir para a igreja triunfante, que é o reino dos céus. E nós aqui vivos estamos na igreja... Caramba, esqueci o nome. Na igreja engajada, não, esqueci o nome, tá? Tem um termo que é usado, que é a igreja engajada, de pessoas que ainda estão no caminho do percurso, né? Nós estamos ainda no percurso, nós estamos ainda fazendo as nossas escolhas. Então, se o seu pai, militante, obrigado, Henrique, nós fazemos parte da igreja militante, que está militando ainda contra o pecado e fazendo as nossas escolhas. Então, quando a gente reza lá por alguém que já morreu, a primeira hipótese é essa, ela está lá no purgatório, então a gente está rezando para a diminuição das penas dela, no purgatório, então estamos contribuindo com ela. Então a igreja entra em comunhão para diminuir o sofrimento dela. Agora, vamos supor, por acaso, que seu avô, ele já está nos céus. Para que eu tenho que continuar rezando por ele? Porque agora ele é santo. Então ele está mais próximo de Deus do que eu, pô. Então quando eu rezo por ele, por tabela, eu estou pedindo a ajuda dele, a intercessão dele. Porque ele está mais próximo de Deus do que eu. Que é a tal da intercessão do santo. Seu avô agora é santo. Ok? Ah, mas e se o meu avô estiver no inferno? Isso aí você não sabe. Então, vale o risco de se rezar pelo seu avô. E se ele estiver no inferno, a sua oração cumpre ainda assim um papel. Não vai conseguir tirar ele do inferno, é óbvio, ele já está condenado, mas ele cumpre um papel. Isso daí contribui com a sua santificação, Carlos Eduardo. Rezar por ele. Que mostra que a sua alma, de algum modo, está vivenciando o amor ao próximo. Que faz parte do segundo mandamento de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, você vai estar amando uma alma que, mesmo condenada no inferno, esse amor ao próximo vai contribuir com a sua santificação e a sua consequente salvação. Entendeu, Carlos? Então, assim, eu vou te dar um conselho prático sobre isso, tá? Não fique pensando nisso, cara. Não fique pensando qual foi o destino da alma do seu avô. Para de pensar nesse negócio, tá? Isso daí é horrível. Isso daí é o seguinte. Isso aí pode causar em nós, isso aí pode abrir, inclusive, a ação demoníaca de sugestionar em nós, na nossa imaginação, o desespero. O que é o desespero? É a falta de esperança. Daqui a pouco você vai se sentir pequeno e vai se sentir como alguém que perdeu a esperança na vida. Se você ficar pensando na condenação do seu avô, para de pensar nesse negócio. Tá? Mantenha a esperança de que ele foi salvo. Mantenha a esperança de que ele foi salvo e reze por ele. É esse conselho que eu te dou, tá, Carlos? Você entendeu a justificativa do porquê do conselho? Perfeito, entendi sim. É porque, igual eu estava explicando pro senhor, ele era católico e um homem simples, tipo, pelo que eu sei, claro que somos todos pecadores e ele possivelmente pecou muitas vezes na vida dele, mas ele nunca cometeu atrocidade nenhuma, sabe? Era uma pessoa justa. Foi talvez um segundo pai para mim, me ensinou diversos valores, porque meu pai me teve muito novo. E meu avô, tipo, estruturou, sabe, a minha vida, sempre, tipo assim, me levou na escola quando eu era mais novo e meu pai não podia por ventura de serviço. Então, meu avô era um pai para mim mesmo. Então, essa minha questão é só para saber se eu ainda continuo orando. Perfeito. O que eu posso fazer? Continua, não para. Não para. Perfeito. Continua orando. Continua orando. E outra coisa, olha só, eu dei o exemplo das atrocidades apenas para pegar um exemplo radicalmente oposto. Pra você ver como é que não pode parar de orar. Porque se até para esse que cometeu muitas atrocidades, continua orando por ele, ué. Por que não orar pelo seu avô? Eu tinha entendido. É por conta do arrependimento genuíno, né? Isso aí. E outra coisa, ele recebeu o sacramento da extrema-unção, você não sabe, né? Mestre, eu não sei. Não sabe, né? Ah, tá. Porque o sacramento da extrema-unção limpa todos os pecados. Né? Olha só que coisa curiosa. Se o padre atualiza o sacramento da extrema-unção, ele dá o sacramento da extrema-unção para um acamado
O acamado morre assim que acaba o sacramento, o cara morreu logo depois, ele está salvo. Ele está salvo. É um poder salvífico, o sacramento da extrema-unção. Por isso que eu já vou até adiantar, viu, Carlos? Quando você perceber, para o Carlos e para você, Henrique, para todos que estão ouvindo a aula depois gravada também, quando você está presenciando a acamação assim, muito grave de alguém da sua família, por mais que esse alguém não esteja distante da Igreja Católica, tá? Por mais que esteja distante, arrume uma maneira sábia e prudente de levar um padre até essa pessoa para que o padre atualize o sacramento da extrema-unção, tá? Isso é muito importante. É óbvio que eu falo com muita prudência, porque tem família que já está num estágio de raiva da igreja, tá? E aí ela não autoriza. Então pode ser um ato invasivo, né, em relação ao sofrimento daquela família naquele momento. Mas eu, por exemplo, quando eu vejo um tio acamado, eu sempre tento, de todas as maneiras, com muita prudência, levar um padre no hospital, na casa da pessoa, para poder a pessoa receber o sacramento da extrema-unção. Um bom católico faz isso. Tá? Um bom católico faz isso. Outra coisa importante, que eu não fiz ainda, já estou receitando para vocês, né? Com que autoridade eu poderia falar isso, mas mesmo assim eu vou falar, é bom andar dentro do bolso da carteira, né? Alguma fórmula do tipo se você está me vendo num acidente de causa de uma vida próxima à morte, por favor, ligue para o padre. Eis aqui um telefone de alguns padres. Ligue para esses padres para que ele, de maneira urgente, venha à minha presença e atualize em mim o sacramento da extrema-unção. É bom você andar com isso no bolso, né? Você não sabe, né? Pode sofrer um acidente e tal. Então, tudo isso aí é importante. Ok, meus amigos? A gente vai falar disso melhor quando a gente falar do sacramento da extrema-unção. Tá bom? A gente vai ter uma aula ou duas só sobre isso. Ok? Ficou claro, meus caros? Perfeito, ficou assim, professor. Obrigado pelo ensinamento. Nada, que isso. A partir de agora, quando tiver alguém acamado, eu vou me lembrar disso. Não vou esquecer mais disso, não. É muito importante. Por isso que é bom ter um contato fácil pelo WhatsApp de algum padre, tá? Para você acionar rápido, se for o caso. Ok? No WhatsApp. É bom ter. Isso aí eu tenho, mas eu não tenho o tal do papelzinho no bolso, né? Que seria interessante. Mas vamos lá, então. Vamos fazer a oração final, portanto, e encerrar mais uma aula aí do nosso curso. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais uma aula. Que o Espírito Santo tenha soprado na nossa inteligência, na nossa vontade, tanto na minha alma espiritual, como na alma espiritual de todos os alunos que estão escutando essa aula. Peço também ao Senhor que o Senhor guie a nossa vontade, a nossa inteligência, para a verdadeira felicidade que sois vós. Que o Senhor também traga para nós a virtude da fortaleza, para que sejamos fortes e permanentes em vossa palavra, em vossa verdade, em vossa luz durante esses dias que vamos passar, que constituem o auge da vivência cristã. Que o Senhor direcione a nossa atenção à cruz, que o Senhor direcione a nossa atenção ao seu sofrimento, que o Senhor direcione a nossa consciência para que percebamos que também somos responsáveis pelo seu sofrimento, Senhor. Para que o Senhor nos guie até a luz, que é a vossa Páscoa, que é o vosso ressurgimento, o vosso renascimento, a vossa ressurreição, Senhor. Eu quero participar do banquete com o Senhor. Eu quero participar das festas com o Senhor. Portanto, me faça tomar a consciência verdadeira desses dias de sofrimento, Senhor. Que tudo aquilo que eu posso passar de sofrimento possa ser percebido por mim como sendo a minha cruz que devo carregar até a minha salvação, Senhor. Obrigado por mais uma aula. Que a graça atual possa movimentar a alma espiritual de todos os meus alunos à conversão. Rogo a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado aí pela atenção. Até mais. Bom final de semana. Valeu. Eu que agradeço, Carlos. Até mais, meu